Deus. Paz do Senhor para os irmãos, que Deus os abençoe grandemente. Estamos mais uma vez iniciando o nosso momento de ensino da Palavra de Deus, transmitindo aqui no Facebook da nossa igreja, Igreja da Multiforme Graça de Deus. Todas as sextas, a partir das 18h30, nós estamos aqui aprendendo das Santas Escrituras. Amados, nós estamos na nossa maratona apocalíptica, estamos já, acho que na parte 27 ou 28, se não me falha a memória, e nós estamos a interpretar o capítulo de número 18, aliás, nós finalizamos a interpretação do capítulo de número 18. Mas na verdade eu pulei o capítulo de número 17, tá? Os irmãos talvez não perceberam, mas nós finalizamos o 16, finalizamos o derramamento das taças, né? Depois nós pulamos para o 18, onde nós falamos do juízo da Grande Babilônia. E nós então pulamos o capítulo de número 17, tá? Isso não foi premeditado, isso foi acidental, tá bom? E nós vamos então fazer um retorno, um retrocesso, vamos para o 17. Aí na próxima ocasião, né, nós vamos para o 19, já que o 18 foi interpretado. Não tem problema nós termos pulado o capítulo de número 17, não tem problema, tá? Até porque aqui no capítulo de número 17, nós temos a descrição ainda da Grande Babilônia, né? E no capítulo de número 18 nós temos ali o juízo dela, tá bom? Então nós vamos aqui trazer a descrição da Grande Babilônia, e isso tudo já vinculado ao juízo contra ela. No ensino passado nós já aprendemos e descobrimos quem era a Grande Babilônia. Nós já aprendemos sobre ela, descobrimos sobre os mercadores, os reis da terra, enfim. Então vai ser mais fácil nós entendermos o capítulo de número 17 hoje, tá bom? Então 17, o verso de número 1, que diz assim: Veio um dos 7 anjos que tinha 7 taças e falou comigo, dizendo-me: Vem mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas. Este é um dos anjos que derramou uma das 7 taças, tá? Então, um desses anjos fala com João e chama ele, fala: vem que eu vou te mostrar agora, né, a grande prostituta e tal, é a condenação dela. Que essa grande prostituta é ali a Grande Babilônia do capítulo de número 18, que nós já aprendemos, tá? Seria então a Babilônia do período tribulacional. Não é a Babilônia dos tempos bíblicos. É uma figura em relação à Babilônia dos tempos bíblicos, lá dos caldeus, tá? Mas essa aqui é a Babilônia do período tribulacional. E aqui diz que ela está assentada sobre muitas águas. Nós devemos nos lembrar que o símbolo de águas aqui no Apocalipse, dentro da escatologia, o simbolismo é de povos e de nações, tá? Nós aprendemos isso inclusive no capítulo de número 18, né? Onde os povos e nações, ali, os reis da terra, os mercadores, eles tinham um vínculo ali com a Grande Babilônia, sendo influenciados não só economicamente, governamentalmente falando, como também espiritualmente, tá? Então, aqui está falando da Grande Babilônia, sobre os povos, sobre as nações. Vamos lá, verso de número 2, com o qual fornicaram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua fornicação. Aqui fala da influência espiritual da Grande Babilônia do período tribulacional sobre todo o planeta Terra, sobre todos os povos, todas as nações, todas as línguas, sobre todos os governos, né? Aqui você vai ver na Bíblia falando de reis da terra e tal. Não fala presidente, né? Porque o conceito de presidente para os povos dos tempos bíblicos não era como nos dias de hoje, tá?
Então, reis, porque eles entendiam e entenderam do que se tratava quando falava de reis, tá? Para nós hoje seria o que nós podemos tratar como governantes, como presidentes e por aí vai, tá bom? Mas que reinarão de fato no período tribulacional, vão estar reinando, vão estar governando todo o planeta Terra, e isso tudo sendo induzidos, conduzidos e influenciados, estarão sob o comando do Anticristo e da Grande Babilônia, que seria a sede do poder do Anticristo, tá? Então o verso de número 2 está destacando a influência espiritual da Grande Babilônia sobre os povos, sobre os governantes da terra. Verso de número 3. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher sentada sobre uma besta de cor de escarlata, que estava cheia de nomes, de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Eles vinculam esta mulher aqui com a mulher de que nós já falamos, eu acho que, se não falha a memória, no capítulo 12 ou 13, não me falha a memória agora, tá? Dizendo que é a mesma mulher. Lá atrás nós aprendemos que aquela mulher provavelmente seria Israel, tá? Provavelmente seria Israel. Há escatólogos que dizem que não, que aquela lá, na verdade, é a Grande Babilônia antes de se tornar a Grande Babilônia aqui no período tribulacional. Seria a Grande Babilônia no tempo de fé, e aqui, no caso, a mesma Grande Babilônia, só que no tempo de apostasia. Que aqui nós temos uma Grande Babilônia apóstata, no capítulo de número 17, de fato temos. Porém, o conceito da mulher lá no deserto, que o dragão queria tragá-la, ele se encaixa melhor com Israel, já que a mulher teve um filho, e o filho foi levado, foi puxado para o céu, foi arrebatado para o céu. E nós sabemos que aquele filho é Jesus, né? É um símbolo de Jesus. E Jesus não nasceu da Grande Babilônia, né? Jesus nasceu do povo de Israel, tá? Então, para que nós venhamos vincular essa mulher com a outra, nós teremos que alegorizar, tratar mais, colocar mais simbolismos e tentar forçar um pouco mais para o lado espiritual. Aí poderia sim, de fato, fazer um vínculo perfeito. Mas como a Bíblia Sagrada não nos permite fazer isso de modo que seja algo convincente e verdadeiro, né, de fato, então a gente acaba ficando com o pé atrás em relação a isso, tá? Então, quando a Bíblia ela para de falar, nós temos que nos calar também. Nós podemos especular algumas coisas, sim, de fato, podemos. Mas as especulações, elas não podem servir como uma base, um alicerce verdadeiro, tá? Para que possa fundamentar, para que possa consolidar alguma coisa, um conceito, uma doutrina. Isso não pode, tá? A especulação, ela serve apenas como especulação e não como doutrina ou como uma verdade. O que a Bíblia diz, de fato, isso é uma verdade. Então, nisso nós não discordamos. Mas o que nós especulamos, porque a Bíblia não diz, continua sendo uma especulação e não pode ser tratado como uma verdade. Bom, neste capítulo de número 17 que nós estamos tratando, fala da grande meretriz, fala que é a Grande Babilônia, fala que é do período tribulacional, então aqui não especulamos, não estamos especulando algo. Estamos falando aquilo que de fato a Bíblia diz, bom? Então o verso de número 3... verso de número 3, fala e levou-me em espírito a um deserto, ou seja, João foi levado ao deserto, e ali ele viu a mulher sentada sobre uma besta de cor de escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. O que João viu é literalmente uma mulher montada numa besta, com nomes de blasfêmias, com 7 cabeças e 10 chifres. Foi isso que João viu literalmente, tá? Só que isso daqui tem um significado que nem mesmo João entendeu quando ele teve a interpretação, mas que ele teve que obter, quando João teve a revelação, nem mesmo ele entendeu, mas ele teve que obter a interpretação da parte do anjo ali, que concede a ele. Nós vamos ver versículos posteriores. Então João viu literalmente isso, tá? Uma mulher sentada numa besta, tá? Com 7 cabeças e 10 chifres, né?
Bom, verso de número 4. A mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas. Pedras preciosas e pérolas. E tinha na sua mão um cálice de ouro cheio de abominações e da imundícia da sua fornicação. Aqui é uma descrição da glória da grande Babilônia, tá? Então, quando diz que esse manto, esse vestido, né, fala que ela está vestida de púrpura, de escarlata, adornada com ouro, pedras preciosas, pérolas, né? Está descrevendo a sua glória, a sua pompa, a sua grandeza. E isso em questões de dinheiro, literalmente, né? De riqueza mesmo, tá? Então aqui é uma descrição de sua grandeza, de sua glória, de sua pompa, tá? Mas o verso ainda diz que ela tem um cálice de ouro, e o cálice ele está cheio das abominações e da imundícia de sua fornicação. O símbolo aqui do cálice está dizendo que, ou está nos mostrando, que ela tem algo a oferecer, tá? O cálice nos tempos bíblicos, ele servia para para comportar ali, por exemplo, o vinho, né? Então alguém que entrega o cálice a outrem, entrega com algo, então está oferecendo algo. Não é o cálice em si, mas é aquilo que está dentro do cálice, tá? O que ocorre aqui com a grande Babilônia é exatamente isso. Então, dentro do contexto bíblico, isso é totalmente compreensível. Para nós já não é tanto, né? Mas dentro do contexto bíblico é compreensível. Então, ela está com o cálice e ela vai oferecer aquela bebida que a Bíblia diz que é a abominação, é imundícia, tá? Então, são coisas contra a espiritualidade, a santidade de Deus. E com aquilo que ela oferece e que ela embebeda, né, ali os reis da Terra, todo o planeta. Vamos colocar aí todo o planeta Terra, né? Com exceção dos remanescentes daqueles que aceitaram a Cristo, enfim, daqueles que serão perseguidos, serão mortos, tá? Então, mas fora esses, a grande Babilônia aqui, ela está a influenciar os povos, os reis, de modo com que eles venham a se embebedar de sua imundícia, de sua podridão espiritualmente falando. Então o verso de número 4 que nós lemos é a descrição da glória da grande Babilônia, que nós estamos tratando ela como a grande meretriz ou a grande prostituta, que é o que o capítulo ele coloca aqui para nós compreendermos, né? Verso de número 5. E na sua testa estava escrito o nome: Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Aqui é a identificação da grande meretriz, porque até aqui nós estamos falando sobre grande Babilônia, porque nós já estudamos o capítulo de número 18, nós estamos no 17. Então, o texto ele só vai revelar aqui que é a grande Babilônia, tá? E aqui, o verso de número 5 é uma identificação da grande meretriz, está identificando ela como uma grande Babilônia, que nós já conhecemos ali do capítulo de número 18, tá? Porque aqui diz que o nome tem um nome escrito, né? Que é Mistério, a grande Babilônia. E ainda diz a mãe das prostituições e das abominações. Isso está falando no sentido espiritual, já que, como eu disse, a sede do anticristo, do governo de Satanás no tempo tribulacional, vai influenciar toda a terra com coisas que são contra o querer e a vontade de Deus. Então, se nós achamos que hoje o mundo está, digamos assim, perdido, está ruim, tanta abominação, tanta desgraça e tanta coisa ruim, tanto pecado contra Deus, nessa época do período tribulacional vai ser muito, 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 muito pior, não se compara, tá? Vai ser pior ainda do que Sodoma e Gomorra, bem mais pior, tá? Então vai ser algo que hoje já é insuportável para aqueles que buscam a santidade em Cristo, viver nesse mundo. É difícil, muito difícil. Dos tempos de Paulo já era insuportável. Para nós hoje é mais insuportável do que nos tempos de Paulo, já que hoje a tecnologia coopera muito para a difusão do pecado no planeta. Então hoje é difícil para nós cristãos. Imagina nos tempos tribulacionais, onde o império do anticristo ele será vigente e total.
o império de Satanás. Então será muito mais difícil, será praticamente impossível. Tá? Então, para nós cristãos que procuramos a santidade em Cristo, nós já vemos que é difícil viver neste mundo, neste sistema. Imagina no sistema do período tribulacional, né? O verso de número 6. Bom, o verso de número 5, lembrando, é uma identificação da grande meretriz como a grande Babilônia, tá? Verso de número 6. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a eu maravilhei-me com grande admiração. Aqui nós podemos dividir este verso em duas partes. A primeira parte diz que João viu que ela estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas, tá? Embriagada seria que ela está então cheia de culpa por conta da morte dos santos, por conta da morte das testemunhas de Jesus Cristo, ou seja, os mártires. Então a Babilônia, ela é autora das mortes dos santos, das mortes dos mártires do tempo tribulacional. Então aqui dizendo que ela está embebedada, ela está embriagada, né, deste sangue, né, do sangue dos santos e das testemunhas de Jesus. Então está dizendo que ela está cheia de culpa. A culpa é dela, foi ela que fez e foi ela que matou, né, a grande Babilônia. É lógico que aqui, quando fala grande Babilônia, está falando das pessoas, né, e não do lugar em si, porque o lugar é inanimado, não tem vida. Tá? Uma cidade é inanimada em si, porque ela não tem vida, é matéria, né? Está falando que de estrutura, de colunas, alicerces, parede. Não é disso. Está falando das pessoas que compõem a grande Babilônia. Está falando do anticristo, está falando dos seus subalternos, né? Dos seus subordinados, de todos aqueles que estarão apoiando, né? Aí o governo do anticristo e estarão perseguindo a igreja que estará na terra, né? A igreja não arrebatada. Tá? Porque a primeira igreja será arrebatada, né? Os mortos vão ser ressuscitados, é a igreja. Nós que estivermos vivos, segundo Paulo, né? Usa aqui a colocação, a expressão de Paulo, nós vamos ser arrebatados juntamente com os mortos que já foram ressuscitados. Nesse caso, vamos ser igrejas juntos e vamos partir para as bodas do Cordeiro, porque somos também noiva do Cordeiro. Mas na terra vai ficar a igreja que fica, né? A igreja que não vigiou, que não esteve na vontade do Senhor, e aqueles que vão aceitar a Jesus e se tornarão também igreja. Não serão noiva, mas serão igrejas também, tá? Então é isso que vai acontecer. Então o verso de número 6 aqui fala da culpa que a grande meretriz ela terá por conta da morte dos santos e das testemunhas de Jesus Cristo. Mas como eu disse, esse verso dá para ser dividido em duas partes. Então a primeira parte seria isso. A segunda parte, João disse, e vendo eu maravilhei-me com grande admiração. Essa expressão, com grande admiração, maravilhei-me com grande admiração, é o mesmo que terror. João ficou aterrorizado, ele ficou espantado. Isso que João viu é algo que causou um espanto, um terror nele muito grande. Um detalhe interessante, João aqui ele já tinha visto o dragão, que é Satanás. Ele já tinha visto a mulher correr para o deserto, porque o dragão queria tragá-la. João já tinha visto aqui com coisas assim, digamos assim, bizarras. João tinha visto. Ele já tinha visto o anticristo, ele já tinha visto o falso profeta, ele já tinha visto a destruição de montes, de ilhas, ele já tinha visto maremotos, ele já tinha visto pessoas sendo queimadas pelo calor do sol, ele viu pessoas sendo torturadas pela vespa, lá, o gafanhoto, que a Bíblia diz. João ele viu pela praga, né, de gafanhotos. João ele viu pessoas blasfemando contra Deus por conta da dor que eles estavam sentindo. João viu a marca da besta. João viu muita coisa até aqui, muita coisa. Aliás, João viu praticamente tudo já, né? E interessante que nada disso causou espanto em João.
mas agora ele vê algo que ele fica espantado. Então alguém que viu tudo isso e mais um pouco, porque eu citei poucas coisas aqui, não espantou-se tanto, aliás, não se espantou em relação a isso que João viu. Ou seja, o que João está vendo aqui no verso de número 6 é algo muito mais grotesco do que tudo que ele viu até agora. Aí a grande pergunta, mas o que é mais grotesco, mais espantoso, mais aterrorizante do que ver o próprio Satanás, o dragão, as pessoas sofrendo, sendo torturadas, sendo martirizadas, desastres, catástrofes naturais, terremotos, maremotos, fogo caindo do céu? O que é mais aterrorizante que isso? Ele viu uma mulher assentada em uma besta de 7 cabeças e 10 chifres. Mas a grande questão aqui não é o que João está vendo em si, mas é o significado que começou a se formar dentro dele. Mas esse significado ainda não estava completo, então João teve que trazer ali a interpretação para João. Então o verso diz: maravilhei-me com grande admiração. Ele estava aterrorizado, estava espantado. Por quê? Porque João ele sabia que esta mulher assentada em uma besta tinha muito a ver com a deusa Ashera do Antigo Testamento, ou conhecido como Azera também. Esta deusa, ela era uma mulher assentada em uma besta, assentada em um animal, tá? Existem várias estatuetas, né, que a arqueologia encontrou com o tempo dessa deusa Ashera. E ela está, em todas essas estatuetas, ela está sentada sobre um animal. E ela não tinha pés, né? E por isso ela precisava ficar sentada em um animal e esse animal transportava ela. Essa mesma deusa Ashera, ou Acera, é a mesma divindade com a qual o povo de Israel, no tempo, lá no Antigo Testamento, eles se apostataram da fé em Deus, tá? Na verdade, eles até acolheram essa deusa Ashera, colocando ela como se fosse esposa do próprio Deus de Israel, entendeu? Então aconteceu ali uma grande apostasia mesmo. O que aconteceu ali foi algo, assim, espiritualmente falando, destruidor, né? E João conhecia essa história. Jeremias ele condenou muito isso, esse vínculo espiritual com a deusa Ashera. Enfim, então isso ocorreu lá no Antigo Testamento, lá no passado. Quando João ele vê isso, ele com certeza se lembrou do que ocorreu. Então ele está lembrando do quê? De uma apostasia. Só que isso ainda não é o suficiente para que João esteja espantado. Então ele entendeu mais alguma coisa dentro de si. O que o anjo ele vai aqui falar para João, vai trazer para João para que torne mais esclarecedor. Então vamos ler o verso de número 7 e o 8. Ó. E o anjo me disse: por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que a traz, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e já não é, ainda que é. O anjo aqui ele está entregando a interpretação para João. João já entendeu algo dentro de si, não é o suficiente, então o anjo ele traz a interpretação para João. O que o anjo está começando a fazer aqui é interpretar aquilo que João viu, tá? Dando a João a interpretação daquilo que ele viu. E aqui no primeiro verso, no verso de número 7, ele diz, né, o anjo diz para ele: por que você está admirado? Né? Eu vou falar para você o mistério da mulher da besta que traz, da mulher, né, e da besta, né, que traz a mulher, o qual tem 7 cabeças e 10 chifres. E no verso de número 8, ele fala que a besta que viste foi e já não é. Mas por que foi e já não é? Isso soa um tanto contraditório, né? Foi e já não é. E há de subir do abismo e irá à perdição e os que habitam na terra. Tá, agora vamos pular lá para o final. Vendo a besta que era e já não é, ainda que é. Mas é estranho, né? Não dá para entender, tá? Bom, aqui o que o anjo está falando é da besta. Essa besta
foi e já não é, mas aqui no final diz que ela ainda é. Isso quer dizer que o final dela está marcado. Então, o final dela já está marcado, ou seja, profeticamente falando, essa besta já era, entendeu? Já tem um final marcado para ela, tá? Só que nesta ocasião aqui, que o João está vendo, ela ainda está sendo a o que vai acontecer, no nosso caso aqui, no nosso tempo, é que essa besta ainda será. Olha só. Então, digamos assim, que para João, naquela ocasião ali, a besta está sendo. Para nós, a besta ainda será. Só que para o anjo, que está fora do tempo, ele não é subalterno ao tempo, para ele aquela besta ela já foi, entendeu? Porque já está marcado profeticamente o seu fim. É difícil de entender um pouco por conta da colocação aqui do verso, tá? Então, essa besta já foi, porque está marcado o seu fim. Só que naquela ocasião ali da profecia ela está sendo, porque obviamente ele está vendo ela ali. E no nosso caso, aqui na nossa compreensibilidade do nosso tempo presente, essa besta ainda vai ser, tá? Então está demarcando aqui o seu fim. É por isso que fica uma colocação assim, um pouco contraditória, entre aspas, né? O anjo então entrega essa interpretação para João e ele fala da besta que foi e já não é. Alguns escatólogos mais antigos acharam que essa besta poderia ser Nero ressuscitado, reencarnado, né? Porque antigamente eles acreditavam que Nero seria reencarnado, que ele já foi reencarnado uma vez, e essas coisas. São crenças. A Bíblia não apoia a reencarnação, isso não existe. No conceito bíblico de Deus, isso não existe. A reencarnação, ela não existe, tá? Então não é Nero reencarnado, não, jamais, tá bom? Mas outra corrente escatológica diria que esta besta é o próprio Satanás. O que seria assim, uma possibilidade, embora a Bíblia apresente Satanás como o dragão vermelho, tá? E outras correntes vão dizer que esta besta seria o próprio anticristo. Como a Bíblia não diz quem é essa besta, nós ficamos sem saber mesmo quem de fato é essa besta. Porque a Bíblia já apresentou a besta falso profeta, a besta que sobe da terra, né? E já apresentou a besta, o anticristo, né? Que é a besta que sobe do mar. Há uma possibilidade sim que essa besta que seja o anticristo. E na verdade talvez encaixe até o melhor, se nós entendermos que essa besta é o anticristo. Porque a mulher está sentada sobre a besta, tá? Se a besta de fato for o anticristo, essa mulher então seria o que? A grande Babilônia, né? A grande meretriz. O que de fato é, porque nós compreendemos aqui no capítulo de número 17, tá? Agora vamos para o verso de número 9. Então nós vamos entender um pouco mais e melhor o porquê que João ele ficou impressionado, aterrorizado, apavorado quando ele viu a besta, aliás, a mulher sentada sobre a besta, tá? Verso de número 9. Aqui o sentido que tem sabedoria. Aqui o sentido. Quem tem sabedoria? As 7 cabeças são 7 montes sobre as quais a mulher está assentada. Então a mulher está assentada sobre a besta e a besta tem 7 cabeças. E o anjo diz que as 7 cabeças são 7 montes, são 7 colinas, tá? Por isso que os escatólogos eles entendem que a grande Babilônia é Roma. Porque Roma é uma cidade que foi edificada sobre 7 colinas, sobre 7 montes. Inclusive, existiu uma moeda nos tempos de Vespasiano. Vespasiano foi o autor ali da destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo, tá? E nos tempos de Vespasiano ali, depois, né, que Vespasiano ali, sendo ele imperador, existia uma moeda que tinha uma mulher assentada sobre 7 colinas. E essa mulher, ela simboliza Roma e ela estava sobre 7 montes, tá? João conhecia isso, ele conhecia essa moeda, porque o ano de João aqui é o ano mais ou menos 97 depois de Cristo. O ano de Vespasiano foi lá no ano 70, então João conheceu essa moeda.
E João sabia que Roma havia sido edificada sobre 7 colinas, sobre 7 montes. Então João vê uma mulher sentada sobre 7 montes. E João, ele entende que isso é uma apostasia, porque tem uma ligação com Áshera lá do Antigo Testamento. Mas para que Roma se apostate, Roma teria que se tornar fiel. Para ela ser encarada como uma prostituta, como uma meretriz, ela tem que ser esposa antes. Então o que João compreendeu? Que Roma, aquela Roma que perseguia os cristãos, que perseguiu ele, que jogou ele ali na ilha de Patmos, essa mesma Roma, ela se converteria, se tornaria esposa de Cristo, digamos assim, se tornaria igreja e consequentemente esposa, já que estaria apta a participar das bodas do Cordeiro, tá? E depois ela se apostataria. Aí João fica então aterrorizado, porque ele descobriu aqui que Roma, a perseguição, tudo vinha de Roma, né? Que Roma se tornaria, digamos assim, se tornaria cristã. Que foi isso que aconteceu na história, né? Roma se tornou cristã. A religião cristã, o cristianismo, ele se tornou uma religião ali, digamos entre aspas, universal, né? Por conta ali do Império Romano. E João, ele viu isso. Por isso ele ficou aterrorizado, ele ficou espantado. Falou, nossa, tipo assim, né? Pra gente entender. Falou, nossa, eu não acredito que essa Roma que perseguiu os cristãos, que matou tanta gente, que persegue ainda hoje, vai se tornar cristã, vai se tornar esposa do Cordeiro. E que ela vai se apostatar contra o Senhor. Isso aterrorizou João. Porque era uma coisa extraordinária isso, extraordinária. E foi isso que aconteceu na história. Então por isso que os escatólogos entendem que a grande Babilônia é Roma, tá? E que a sede do anticristo seria a cidade de Roma ali, seria em Roma, né? Seria em Roma, tá? Mas nós não sabemos se de fato é, porque a Bíblia não diz, mas tudo aponta para isso, tá bom? Aqui nós estamos então no verso de número 9. Tá? No próximo ensino nós vamos dar continuidade para a gente finalizar. O que nós temos que entender, meus amados, é que independentemente do que vai acontecer, de quem será, se será Roma, se não será, enfim, nós temos que estar apegados com Cristo Jesus, meus queridos. Que pena que a maioria das pessoas não se interessam pelo aprendizado da palavra de Deus, não se interessam pela vida com o Senhor, porque quem não se interessa pela Bíblia não se interessa pela vida com Deus, porque não tem como você viver uma vida com Deus sem a Bíblia, sem a palavra do Senhor. Então se você quer santidade, santificação é através da Bíblia, você quer sabedoria através da Bíblia, quer ser abençoado é através da Bíblia, quer alcançar o reino do céu, quer a salvação é através da Bíblia, através das Escrituras Sagradas, porque a palavra de Deus é que nos norteia, é ela que nos alimenta, é ela que nos dá o alicerce, é ela que nos faz vencer a tudo através da palavra do Senhor, tá? Quem não se interessa pela palavra de Deus não está se interessando pela sua própria salvação, não está se interessando pela vontade do Senhor. Não estou dizendo que todo mundo tem que se tornar um bacharel em teologia, mas nós temos que nos alimentar desta palavra todos os dias, porque o dia do Senhor, ele vem, e ele será tenebroso, aterrorizante, ele será árduo, será algo agressivo, algo extraordinário. Blasfêmias e mais blasfêmias haverá da parte do ser humano por conta do sofrimento em que ele vai ter. Mas nós que estamos em Cristo, que seremos arrebatados, somos noiva do Cordeiro, estaremos nas bodas do Cordeiro. Então vamos estar apegados em Cristo, a Cristo, constantemente. Não importa a luta, o problema que nós passemos, não importa as dificuldades que venham sobre as nossas vidas, não vamos largar desse Jesus, vamos estar agarrados em Cristo. Pode vir tempestade, pode vir vendaval, podem nos perseguir, podem nos martirizar, mas nós temos que estar seguros, agarrados em Cristo Jesus. Nós temos que olhar para a nossa vida aqui terrena e ter ela como algo insignificante, diante da glória daquilo que Deus preparou para nós. Então não valorize, não tenha a sua vida por preciosa, tá? Tenha a sua salvação por preciosa, porque essa vida ela passa rápido.
mais cedo, mais tarde, rapidamente ela passa. Mas a vida eterna lá no reino, bom, o nome já diz, é eterno, né? E se nós não estivermos com o nosso nome inscrito no livro da vida, nós não estaremos no céu, estaremos no fogo do inferno, no lago de fogo, sendo queimados junto com o anticristo, com a besta, né, que é o falso profeta, junto com Satanás, estaremos sendo queimados eternamente. Mas Jesus é misericordioso e nos chama hoje para nós estarmos firmes na sua vontade e no seu querer. Vamos orar. Senhor, obrigado por tudo, abençoe cada vida, cada alma, cada coração, cada família. Perdoa-nos de nossos pecados, nossas falhas, nossos erros e nos ajude a estarmos firmes na tua vontade. Que o nome do Senhor seja glorificado e que a graça do Senhor sobre as nossas vidas seja eterna, porque o Senhor preparou algo para nós eterno. Abençoe cada família, cada lar, e que todo o mal que tem se levantado caia por terra. Nos ajude a estar firmes na tua vontade, para que teu nome seja glorificado em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos grandemente. Fica na paz, meus amados.